Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André. E eu sou a Cris, aqui da TV Beira Mar, Litoral Gaúcho. Estamos aqui em Palmares do Sul, Quintão, mandando um abraço aí para Torres, para Summit TV, o Everton e o Pedro Cioli. Abração aí os nossos parceiros de sempre, Canal 6, Claro TV. Hoje estamos aqui com o Evandro Vargas, o vereador de Palmares do Sul, primeiro mandato. Está aqui, tirou um tempinho na agenda dele para vir dar uma palavrinha com nós. Evandro, prazer te receber aqui. Muito obrigado pela tua presença. Eu sei que está sempre corrido para ti, né? O trabalho de vereador não é fácil, ainda mais numa cidade tão grande quanto Palmares do Sul. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado aí, André. Obrigado, Cris, pelo convite. Sempre é um prazer estar com vocês aqui, né? Pessoas tão especiais aí que a gente conhece há algum tempo já e admira muito pelo trabalho de vocês. Então nós viemos hoje aqui sempre uma correria, tu sabe que eu fiquei impactado da maneira que e eu sempre fico pensando assim, por isso que muitas pessoas às vezes ou desistem da política ou começa a entrar em stand-by o vereador, né? Porque é muito corrido e cansativo, né? Mas é isso aí, tamo aí. Evandro, eu quero te fazer uma pergunta já assim, vamos começar com um cunho mais pessoal. Como é que começou, como é que deu aquele clique que tu disse assim, vou ser político? Não tinha nada para fazer em casa, vou ser político, vou ser vereador. O que aconteceu? O que passou na tua cabeça para te tomar essa decisão? Bah, cara, eu não pensava assim quando pequeno, né? Não pensava. Eu sempre fui muito metido. Eu adorava fazer. A gente tinha um time de futebol, então eu adorava movimentar os guris, unir a gurizada, fazer aquele meio de campo, sabe? Eu trabalhei um tempo também na Elipal. E teve uma época que tinha a eleição da CIPA. Uhum. E eu disse, eu vou entrar nessa eleição da CIPA. E aí aquilo me movimentou tanto que eu ganhei com bastante diferença no segundo, sim, que a empresa era eleita pelos funcionários, o vice-presidente, o presidente era indicado pela empresa. E eu fui 2 vezes, né, as 2 eleições que foi eu ganhei, e achei bem legal. Então aquilo ali me movimentou muito, comecei a lidar com pessoas, né, fiz curso de gestão de pessoas nesse ramo, porque eu amo lidar com pessoas. E aí fui morar perto de uma pracinha no bairro Agreste, o bairro que eu me criei, moro até hoje. E aí o mato muito alto. E eu tenho um menino de 7 anos, né? E eu disse, não, vou ter que dar um jeito de começar a limpar essa pracinha. E aí encontrei o seu Tadeu, e o seu Tadeu passou para mim, que desde 2015 estava abandonado a associação, assim. E eu disse, não, seu Tadeu, vamos te ajudar. E nisso, a gente entrou também, eu entrei em parceria com um instituto de dependência química. Sim. Para ajudar. E aí o que eu fazia? Eu ajudava eles lá com cesta básica, essas coisas, e eles me ajudavam a limpar e manter a pracinha limpa, né? E aí chegou perto da eleição, o pessoal, tem que ir alguém do bairro, tem que ir alguém do bairro. Daí eu coloquei meu nome à disposição. Sim. Aí todo mundo abraçou, porque eu sempre digo assim, hoje vendo a política, o que eu fiz? Eu mandei para vários amigos, pessoas que eu sabia que seriam verdadeiras comigo. Eu disse assim, se eu for de vereador, tu votaria em mim, tu me ajuda? Mais ou menos umas 50 pessoas. E a maioria assim, não, vamos isso, não sei o que, teu perfil é mesmo. Uhum. E aí eu botei meu nome à disposição, E aí começou, todos os partidos de Palmares me convidaram, sabe, para ir de vereador. Mas foi uma coisa muito do nada, assim, a coisa foi ao natural, aconteceu ao natural, não foi uma coisa forçada, sabe? Sim. Foi natural. E assim, quem é o Evandro Vargas fora da política? O que tu faz para se desligar quando tu não está na Câmara dos Vereadores? O Evandro Vargas é um apaixonado pelos filhos. Apaixonado pelos filhos e por Deus, assim, sabe? Eu tenho meus 2 filhos, a menina e o menino. A minha menina tem 12 e o menino tem 7. Eles são o meu refúgio, assim. Quando o mundo tá caindo, quando eu tô com eles, eu consigo desligar literalmente de tudo, sim. Meus filhos são tudo para mim. Então, o Evandro Vargas fora da política, ele é o pai, a bamba, amo demais, tanto que quase todo dia eu mando mensagem para minha menina. E é isso aí, fora da política, é isso aí da igreja também, né? Sou cristão, me envolvo nas coisas da igreja, adoro ajudar. É teu refúgio. Então, é o meu refúgio.
Porque eu saio da igreja, ou saio da volta dos meus filhos, entra o Evandro político, na rua, o Evandro vereador, né? É verdade. Existe duas datas, né? Antes de ser vereador e depois de ser vereador. Aí as pessoas já não vê mais o Evandro como Evandro, é o Evandro vereador. Sim. Entendeu? Mas é muito bacana, assim, muito legal. A gente tem a nossa juventude hoje, ela está cada vez mais difícil de acreditar na política e acreditar no político também. O que tu acha que é a saída hoje para te conscientizar a nossa juventude em relação à política e aos políticos? Eu acho que no cenário geral, Brasil, vou falar em Brasil, Sim, a política está muito desacreditada, né? Por quê? Por causa da politicagem. Quando eu comecei a estudar um pouquinho de política, porque eu gosto muito de me aprofundar nas coisas que a gente vai fazer, né? Quando eu comecei a me aprofundar um pouquinho, eu comecei a ver que existe duas linhas. Tem a linha da política, que é quando a gente se reúne, os políticos se reúnem para trabalhar em prol do povo, e tem a linha da politicagem, onde os políticos se reúnem para trabalhar em prol deles. O que a gente vai fazer para usar o povo de massa de manobra para nos beneficiar? Entende? Aí começa aquela história. Eu, político, vou indicar um amigo meu, entendeu? Que não é capacitado para aquele cargo, mas como ele é meu amigo, ele vai entrar. Aí o outro político vai... E aí essa construção de politicagem, onde é o benefício do político, acaba destruindo a sociedade. Porque em vez de a gente olhar o que pode transformar realmente a vida das pessoas, a gente está vendo o que pode realmente transformar a vida dos políticos. Pessoal. E aí, é uma coisa que eu sempre bato na tecla desde o começo do meu mandato, a transparência. Para a gente começar a conquistar a confiança das pessoas, a gente tem que ser transparente, eu acho. A transparência em tudo. Hoje as pessoas, quanto é que... Era muito assim, ninguém sabe quanto é que o vereador ganha, é 3, é 4, é 5, é 6, é 10. Hoje as pessoas perguntam, eu digo, o vereador ganha tanto. Mas é tudo isso. Aí eu digo assim, olha, eu gasto tanto com isso, tanto com aquilo, tanto com aquele outro. Então eu gosto de ser transparente, porque para quebrar um pouco esses paradigmas, sabe? Eu acho que essas coisas de fazer no escuro vai tirando a confiança. E os jovens hoje não acreditam mais na política, por quê? Porque já vem de geração em geração já, né? O vereador é tudo ladrão. Tudo ladrão. O político é tudo sem vergonha. Por quê? Porque a política te dá esse respaldo de tu poder fazer e ninguém vê. Isso. No momento que reúne um grupo de políticos e diz assim, vamos fazer isso aqui e ninguém vai saber. Consegue-se fazer. Mas para nós conseguir o respeito da sociedade novamente, a gente precisa trabalhar com clareza. Entende? Então, tem diversos projetos aí que a gente vê. Hoje em dia, a gente vê uma obra e vê a placa da obra. Eu fico muito impactado com os valores também que são cobrados da prefeitura. É muito maior do que uma pessoa física. Então, essas coisas têm que ser quebradas para quê? Para que a gente possa passar confiança para poder trazer os jovens para a gente. Porque senão a gente acaba criando outros políticos com pensamento antigo para usar a política para benefício pobre. Hoje a gente vê que as pessoas usam da política como uma profissão. E eu estou político. Entendeu? Não é que eu sou político, eu estou na política. Eu sou vereador. Amanhã ou depois pode entrar outro no meu lugar. Então eu tenho que ter essa sã consciência que eu tenho que entrar, dar o meu melhor e sair, mas sempre com transparência para não deixar nenhum, que nem diz a minha mãe, nenhum rabinho para ninguém pisar em cima. Deixar um legado. Assim, tu trabalha muito com a mídia, né? Qual a tua visão, né, de trabalhar com a mídia para o povo? O que tu acha? Te beneficia ou não pela interpretação do povo? O que tu passa para eles? A mídia é uma arma. Sim. A mídia é uma arma apontada. Hoje a gente vê que no Brasil tem duas narrativas. Hoje é a esquerda e a direita. Da onde que se vê e se construiu isso? Na mídia. Sim. Tudo se tem dois lados, né? Esse celular tem um lado, tu olha esse lado e eu olho esse. Se nós for contar uma história sobre esse celular, tu vai contar sobre esse lado que tu está vendo e eu que eu estou vendo. Então, a mídia nada mais é uma narrativa. Tu cria uma narrativa sobre aquele assunto. E eu sempre digo assim, antes de acreditar naquilo que está na mídia,
olhe-se os dois lados, para ver qual que é e qual não é. Só que dentro da mídia existe uma coisa chamada de... Como é que se chama? Os influenciadores. Eles criam um grupo de gente e tudo que eles falam é lei. Isso. E as pessoas acabam indo, e aí é onde a gente gera a confiança, né? Uma pessoa que vive falando a verdade, as pessoas veem que aquela pessoa é uma pessoa verdadeira, o dia que ela contar uma mentira, todos vão acreditar. Porque não olha os dois lados. Eu sou muito... Então, por isso que assim, a mídia, quando sai uma notícia, e eu vejo muito assim... Hoje eu me considero de direita, né? Sim. Minha ideologia é de direita. Conservador. E as pessoas de esquerda, quando acontece alguma coisa que um deputado de direita faz alguma coisa, os de esquerda me mandam mensagem. Jogo. Olha só, tu ouviu que o teu deputado votou isso, votou aquilo. Aí pera só um pouquinho, eu vou saber por que o deputado votou. E aí as narrativas, que eu digo, eles constroem narrativas, e eu não vou dizer que sempre a direita vai estar certa, né? Porque eu sempre digo, eu não tenho problema nenhum em votar em projeto da esquerda, desde que vai beneficiar o povo, porque eu sou muito assim, a esquerda ela beneficia o povo, mas é um cavalo de Troia. Ela apresenta um projeto, na hora que vai abrir o projeto por dentro está podre. É Kinder Ovo. É Kinder Ovo, é surpresa. Então, lá dentro do projeto vai beneficiar os políticos, e é isso que eu não gosto da esquerda. Mas, enfim, é isso aí. Eu acho que a mídia social, ela tem o poder para construir e para destruir. É uma arma dependendo daquilo que a pessoa trabalha. Eu tento trabalhar, como tenho a minha linha da transparência, eu uso ela para isso, para tentar esclarecer as coisas. Porque eu vou dizer para ti, eu nunca vi uma terra tão fértil para mentira que nem a política. Tudo que se fala, ela espalha muito rápido, né? Sim. A mentira se espalha muito rápido. E até tu contornar aquilo ali, tem gente que nem vai chegar à tua versão lá. Sim. Então, a mídia é isso aí. É uma arma apontada para a população. Hoje, assim... alguns anos atrás, o meio ambiente estava muito em evidência, né? Os influenciadores, a mídia até matava a girafa da Amazônia. Né? Sim. Hoje em dia fala muito do elefante Sandro de Sorocaba, né? Então, assim, dentro da cidade, dentro do aspecto de vereador, o que tu pensa em relação à preservação ambiental? Porque a preservação ambiental, às vezes, não é só... essas coisas grandes, às vezes vai pelo saneamento básico, é o lixo que é tirado aqui, é o depósito que o que tu pensa como vereador em projetos futuros pensando nisso? Não só preservação ambiental, mas a junção da sociedade com a natureza. Porque, por exemplo, na praia, em quase todo o nosso litoral, existe, por exemplo, assim, não tem saneamento básico. São feitas fossas sépticas, né? Muitas vezes o Poço Negro, né? Que tu contamina o lençol freático, por exemplo. Hoje em dia a gente tem pesca predatória, nós temos lagoas, a nossa cidade é muito grande. O que tu, no teu aspecto como vereador, o que tu olha nesse lado ambiental? Eu vejo assim, que a cultura do palmarense é complicado, sabe? O palmarense, eu digo por mim, a gente não tem a cultura... desde pequeno de ser ensinado a ter esse olhar diferenciado com o meio ambiente. Sabe que uma vez eu estava viajando de carro e um amigo meu, eu peguei o chiclete e toquei fora. E um amigo meu disse assim, não, cara, como assim? Tu tocou? Eu disse, cara, mas aqui no asfalto, aqui não tem problema nenhum. E ele disse assim, não, é o seguinte, isso aí vai vir um bicho aqui, vai comer esse chiclete. E aí o cara me criou uma narrativa assim, que eu consegui, real, nunca mais eu larguei um chiclete porque pra mim o que acontece? A nossa cultura era assim. Sim. A gente comia, não papel e lixo, entendeu? O lixo a gente aprendia que lixo, mas assim, o descarte certo do orgânico, separar os lixos. O palmarense não tem essa cultura, porque... Aí entra a questão das políticas públicas. Não se tem políticas públicas em cima disso. Sim. Então, eu acho que o Palmares precisa criar essa identidade aonde comece a conscientização nas escolas, trabalhos mais firmes em cima disso.
para selecionar o lixo, entendeu? Para as crianças entender. Eu estudei em escola pública desde pequeno e eu só vi na escola, nas primeiras séries do lixo. Joga o lixo no lixo, não joga nada no chão. Só no lixo no lixo. Só no lixo no lixo. A gente não tem algo palpável mesmo relacionado ao meio ambiente, entendeu? Então a gente precisa trabalhar em políticas públicas porque o palmarense precisa entender que Palmares é muito rico. Palmares tem rio, Palmares tem praia, Palmares tem banhados, tem lagoas, tem coisas que precisam ser cuidadas. Sim, e preservadas, e é onde entra o meio ambiente. Então, no momento que o palmarense souber da importância daquilo ali, ele vai começar a olhar com outros olhos e vai começar a cuidar. Hoje a gente tem, infelizmente, a nossa cidade é uma cidade suja. E não se culpa, essa maior parte é o poder público. As pessoas hoje. Eu tenho acontecido, e não foi por falta de pedido, hoje a gente está em mês 8. Sim. Lá no bairro que eu moro, os caras da limpeza das ruas já passaram mais de 3, 4 vezes para juntar o entulho. Uhum. E hoje tu anda dentro do bairro e está cheio de entulho. As pessoas têm essa cultura, pega, faz um monte de lago na frente da casa. Então, ontem até falei na questão da Câmara, precisa se criar um local de descarte e ensinar as pessoas. E infelizmente, às vezes, vai ter que ser tocado no bolso das pessoas. Criar um local primeiro, ensinar e depois começar a cobrar. Para a gente criar uma cultura voltada para o meio ambiente. Porque senão daqui a 10 anos, nós mesmos vamos ter destruído a beleza natural que Deus nos deu. Que é a praia, o rio, entendeu? Então é isso. E sobre assim, já que a gente está falando do meio ambiente, sobre a causa animal, já que a gente trabalha nessa função aí, né, de cuidar dos animais, então eu queria saber assim de ti. O que tu acha? Porque não é só no nosso município, né? Sim. É no estado todo, no Brasil todo, descaso, principalmente no nosso Rio Grande do Sul, Sim. Depois da época da enchente, né? Que teve um descaso de abandonos e há muita procriação dos animais, né? O que daria para fazer hoje? Que pensasse assim, que daria para fazer hoje nas tuas possibilidades de concreto dentro Sim. da causa para solucionar um problema, vamos supor, hoje? Sim. Vamos começar pelo começo. Tu falou em enchente. Sim. Tu sabe que a enchente ela foi um divisor de águas para saber quem gostava realmente do seu animal e de quem não dava gostava. valor. Quem dava valor, quem cuidava, quem se importava realmente, quem não se importava. No momento que a enchente aconteceu, foi criado um local em várias cidades onde as pessoas largavam o seu animal ali e assim que baixasse a água as pessoas iam voltar. Aqueles que não amavam, que não gostavam dos animais, que a maior parte pega um animal ou pro filho, aí o filho cresce, larga o cachorro, aí o dono... Abandonaram os cachorros, Sim. abandonaram os animais. E isso acumulou numa Uma bola de neve. uma né? bola de neve tão grande que hoje a gente vê assim, que nem vocês aqui. Vocês têm um trabalho bacana, muito bacana, porque eu sempre digo assim, esse trabalho com os animais, ele é mais voltado para a área social e a área do... Saúde? Não, o voluntário. Sim, sim. Né? É mais voltado para o voluntariado. E hoje é tão difícil alguém tirar o seu tempo, que está tudo muito corrido, para se doar para outra pessoa. Olha só a matemática. Hoje está muito difícil. Tu convida assim, vamos lá uma vez por semana ajudar várias pessoas. Uhum. É muito difícil aquela pessoa que se tira para doar para outras pessoas. Sim. Agora tu imagina a porcentagem de pessoas que tiram o seu tempo para ajudar animais. Tá? Então, o que eu penso assim? Quando se vê que tem uma pessoa, um grupo de pessoas que querem se voltar para a causa animal, para ajudar, o que eu como poder público tenho que fazer? Apoiar. Por quê? Quando tem um trabalho voluntário, porque eu sempre digo, o mais difícil do privado, a gente tinha uma escolinha. A gente conseguiu todos o material, conseguiu tudo, bola, tudo. Só que a gente não tinha um voluntário para dar aula. Então hoje no município a gente tem que ter um grupo de pessoas Sim. que querem se envolver, só que as pessoas não têm como bancar. Eu digo assim, bancar. O que eu, se fosse prefeito, pensaria, tá? Sim. Criar políticas públicas em cima dos animais e pegar que nem a ONG de vocês,
entendeu? Lá em Palmares tinha, não sei, não vi mais se tem a Benita, entendeu? Não tem mais, né? Não. No entanto, a gente está com os cachorros dela aqui também. Vocês pegaram também lá? Sim, porque ela não teve condição, ela já tinha a idade avançada. E pelo que eu sei, quem fazia esse trabalho em Palmares voluntariamente era a dona Benita também, né? Um trabalho lindo, e é isso que eu digo. Eu, Evandro, não conheço outras pessoas. Eu falei com a Solange até no bairro do Pontão, ela pegou umas cadelas da rua para castrar. Sim, eu sei dessa história. Trabalho bacana, que ela olhou diferente, assim, ela pegou e olhou assim, olha, eu vou ajudar realmente essas cadelas aqui, e fez todo o trabalho. Eu fui lá até buscar em Osório uma cadela que estava castrada, levei outra, foi uma função bem bacana. Mas eu acho que assim, o poder público ele tem que olhar para isso aí, porque eu vejo que as ruas estão cada vez mais cheias de cachorro. Hoje nós já estamos no oitavo mês. O oitavo mês. E a gente não viu ainda a criação de políticas públicas voltadas para a causa animal. Nós estamos com um senhor lá no bairro, lá, que ele foi, a assistente social for lá, buscaram ele, levaram ele para o hospital, e dali vão mandar para uma casa de acolhimento de idosos, mas ele tinha 3, 4 cachorros. E ficaram ali, e hoje a prefeitura não tem o que fazer com isso. Não foi criada uma política em cima disso. E a causa animal é uma coisa muito grave. Hoje a gente vê aqui no Quintão inúmeros cavalos na rua. Também. Entende? O abandono. E aí eu acho que tem que ser criada uma coisa palpável. Só que o poder público não tem como criar um canil. O que eu acho que eles devem fazer? Sentar com vocês, olha, o que a gente pode ajudar vocês aqui na ONG? Fazer parceria com os voluntários. Isso. E voluntários, assim, porque tem várias pessoas que fazem seu trabalho voluntário. Sim. Tem um voluntário, né, como é que é a palavra? Da causa. Não, a pessoa que... Assim, são várias pessoas... Independentes, protetores independentes, que fugiu a palavra. Mas vários protetores independentes também, né, que ajudam. Então, contribui já com o município, né, de certa forma. Sim. Eu acho que chegou a hora, assim, de olhar todos pro mesmo lado, sabe? Eu acho que todo mundo deveria pegar a sua carteirinha de partido, guardar na gaveta. Exatamente. Lá no último ano, então todo mundo tira. Agora eu vou me posicionar para onde? Eu vou para esse partido. Se deu, não deu. Mas se tu foi eleito em prol do município, então é para atuar para todos. Para todos, indiferente. Então assim, sabe que eu sempre digo assim na Câmara de Vereadores, assim, a gente não precisa amar todos, mas a gente tem que respeitar todos, e todos estão unidos no mesmo propósito. Sim, porque estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. No momento que eu pego e trato com descaso uma certa pessoa, ou tiro essa pessoa da rota, porque o meu ego é tão grande que eu não consigo deixar o partido de lado e pensar no munícipe. A gente foi eleito para trabalhar para o munícipe, para trabalhar para Palmares. Então, não adianta a gente começar a querer cabo de guerra, porque assim, no momento que dá o cabo de guerra entre partidos políticos, quem sofre é a população. O que menos sofre é o político. O político que está ali brigando, isso, aquele outro, por picuinhas partidárias, não sofre. Pelo contrário, tem gente que até adora essas brigas. Mas quem sofre é a população. Então, eu acho que o Brasil precisa, não só Palmares, mas o Estado e o Brasil precisa disso. Tirar um pouco os muros e construir ponte. A gente precisa fazer isso. Realidade social, Evandro. Hoje em dia a gente tem a nossa vida que a gente vive em particular não condiz com a realidade social da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Por que eu te falo isso aí? Porque às vezes enquanto a gente reclama, por exemplo, eu não tenho um queijo para botar no pão. Tem gente que não tem nem o pão, né? Então, assim, na nossa cidade, a gente convive com muita gente com problemas financeiros e sociais, sem apoio, que está vendendo coisas na rua, que está fazendo bicos, ou às vezes nem isso consegue porque está doente, né? E assim, o que tu acha como vereador em possibilidades de ajuda para essas pessoas? E já entrando numa outra pergunta junto para te responder ao mesmo tempo, tu acha que a política ela realmente ajuda essas pessoas ou ela acaba só
tapando o sol com a peneira? Assim, André, ver se eu entendi a tua pergunta, né? Tu fala que a desigualdade social é grande dentro do município, né? Sim. A gente vê um número de pessoas que tem acima da média, outros têm para se manter e outros não têm. Né? Isso mesmo. A gente vê que no Quintão aqui, no inverno, é ruim, mais ruim de emprego. Mais ruim de emprego, entende? E inúmeras pessoas aqui que eu tenho conversado, tanto Quintão quanto Palmares. Hoje a gente não vê uma política que chama empresas para a cidade. Sim. E aonde não se tem emprego, se tem muito desemprego. E aonde se tem muito desemprego, existem os exploradores que pegam, quando se tem um número grande de pessoas desempregadas, vai ter um número grande de exploradores que usam aquela mão de obra, que em qualquer outro lugar é um X valor, pagam menor aquele valor, menor o potencial de compra e gira um caos social que hoje a gente vê pessoas que trabalham e a maioria delas ganham um salário mínimo pagando aluguel. Aí a minha pergunta, hoje, eu não sei como é, não pesquisei aqui no Quintão, tá? Mas lá Palmares, sede, os aluguéis não baixam de 500, 600 reais. Uma pessoa ganha 1.500, tem um filho, tá? Como é que vai pagar um aluguel, água e luz, comer, roupa para criança? E aí começa aonde o social tem que entrar, tá? Em conversa com a assistente social, Ana Paula, que é lá na sede de Palmares, foi no CRAS, e eu conversei com ela e disse assim, olha, Ana Paula, como eu não me envolvia muito com pessoas assim, a nível de vereador, eu vejo que Palmares tem muita gente que precisa de ajuda e apoio. Não são pessoas que estão passando fome, tá? Fome que eu digo mendigo, Sim. tá? Mas são pessoas que sozinhas elas não conseguem suprir todas as necessidades básicas dela com o que ganham e com o que Palmares proporciona, né? E conversando com ela, ela me mostrou uma lista. Palmares hoje não está escrito. Hoje acredito que agora deve estar, mas é de um ano para o outro, esses programas sociais. Palmares não tem nenhum programa social que ampare realmente essas pessoas vulneráveis, entende? Foi projetado que para o ano que vem, eu como vereador, ano que vem vou estar cobrando isso aí. Até tenho tido um respaldo. Uma das secretarias que eu mais tenho respaldo é a social, tá? Sempre me responde, às vezes, Ivana, hoje não dá, amanhã não dá, mas eu vejo que Palmares tem um déficit muito grande, assim, precisa assim, trabalhar em cima dessa causa social. Tem muita gente passando necessidade na frente dos nossos olhos e por as pessoas ficarem com medo ou com vergonha, muitas vezes, não se abrem e não falam. Sim. Conheço pessoas que passaram 20 dias sem tomar café porque não tinha dinheiro para comprar café, entendeu? Não quis falar e isso acontece muito. Na campanha, quando começou a campanha eleitoral, eu vim muito para o Quintão e eu fiquei impactado como tem pessoas de baixa renda no Quintão, assim, ó, muito grande. Eu acho que precisava um olhar muito minucioso aqui no Quintão. E a falta de emprego, né? A falta de emprego, sabe? E aí o que acontece? Para onde é que vão essas pessoas com a falta de emprego? Vão ou para a prostituição ou para o mundo das drogas. Sim. Entendeu? O mercado porque tá mais fácil. o sistema faz isso com as pessoas, entendeu? Muitas vezes as pessoas até falam nas cidades grandes, né? Ah, fulano da favela, isso, fulano da favela. Mas quando o cara da favela diz que é da favela, as portas se fecham. E tu sabe que eu vou falar uma coisa para ti que vocês vão ficar impactados. Hoje em dia ainda existe muito racismo ainda. As pessoas, quando vê uma pessoa da pele negra e da pele branca, eles optam por contratar a pessoa da pele branca. Em Palmares isso, gente. Eu já vi inúmeras vezes já isso acontecer. E isso é um ato de racismo que Sim. tem que ser quebrado, sabe? E é onde eu digo, Palmares hoje peca muito nessas políticas públicas que precisam ser feitas realmente. Não, vamos fazer um evento lá dentro da Câmara tal. Não. Tem que ser falado na escola, tem que ser falado nos postos de saúde, tem que ser falado dentro da cidade, criar eventos para movimentar a cidade para isso. E digo mais,
Palmares precisa de uma parte social mais forte, sabe? Apesar de eu ver e reconhecer o esforço que hoje tem a secretária pela transparência. É por isso que eu digo assim, quando a pessoa trabalha com transparência, que nem eu vejo na Secretaria de Assistência Social, fica muito mais fácil de tu julgar o certo e o errado. Se tem a vontade, mas não se tem o recurso, entende? Então, eu acho que acredito até que a prefeitura vai dar um olhar para isso, porque não se tem como governar uma cidade sem olhar para a parte social, sendo que Palmares, eu acredito que muito mais da metade sejam pessoas pobres. Sim. Eu queria ver contigo também sobre as culturas, exatamente. Já segue o fio da meada aí, né? Tipo assim, Palmares, por ser muito grande, nós como seu litoral aqui, né? Que somos a distância de 40 quilômetros aí. O que tu acha, assim, ó, que a gente poderia fazer de diferente na nossa praia em prol, assim, da cultura? Porque aqui é muito visto o carnaval, né? É verão, é carnaval, parece que a praia só se movimenta, que então só se movimenta no carnaval, no verão, por causa do carnaval. Então, o que a gente poderia fazer diferente de atrações, trazer algo diferente para aqui então, para se movimentar? Eu, como moradora, eu penso assim, não só no verão, eu gostaria que se movimentasse o ano todo, né? Sim. Mas o que tu acha, assim, que tu pensasse em algo, uma solução, a não ser só o carnaval, mas algo diferente? Sim, eu acho assim, sabe? Uma coisa que movimenta muito a cidade é o esporte. Esporte e lazer. Sim. Tá? Palmares hoje, a gente vê que não tem políticas públicas voltadas ao esporte. Eu até tive uma reunião com o presidente da ADL, onde a gente vai trazer eventos para Quintão, para Palmares, sede, para os outros distritos, tudo relacionado ao esporte. Por quê? Eu acho que no momento que o esporte, primeiro é que ele começa a mudar o sedentarismo das pessoas. Tá? Quando se tem o esporte, a sociedade é mais saudável. Isso, saúde. Envolve saúde. Envolve saúde. E aí, o evento de esporte, um exemplo assim, um campeonato de salão, tá? O teu filho vai participar do campeonato de salão. Aí vai tu e vai teu esposo. Aí vai tu, vai o esposo, vai o teu filho. Aí daqui a pouco tem um outro filho, vai todo mundo lá ver o campeonato de salão. Quando tu chega num ginásio, tem muita gente no ginásio olhando. Porque são 5 jogando, mas através daqueles 5, tem 20 em cima a família toda está ali atrás. Então a gente precisa criar esses movimentos. E não só o carnaval, eu acho que tinha que ter um evento gospel, cristão também grande dentro da cidade, entendeu? Os movimentos afros que tem em outras cidades. Eventos religiosos, né? Eventos religiosos de todas as religiões. Abranger mais, exatamente. Abranger mais, sabe? Os esportes, hoje está muito em alta beach tênis, entendeu? Criar futebol, campeonatos. Isso. Tem que começar corridas também, que tem muito no litoral inteiro, só Palmares que não tem. Criar esses eventos, porque parece que é pequeno, mas as pessoas hoje estão muito desacreditadas. Tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo, porque é o seguinte, quando se cria um evento hoje em Palmares, às vezes as pessoas não vão, porque dizem, nem vou lá. Está desacreditado. Está desacreditado. Porque tu faz um evento hoje e faz um evento daqui a um ano, as pessoas já se esqueceram desse evento. Sim. Quando tu faz um evento hoje e o mês que vem tu faz, eu fui no evento. Um evento muito bacana. Tu não foi. Eu vou chegar em ti e dizer assim, teve um evento muito legal aqui. E mês que vem vai ter de novo um outro evento. Vamos ir. A pessoa já vai. E aí começa a movimentar a cidade. É motivacional. Isso. E aí vai criando uma cultura diferente. Hoje a pessoa que vem da cidade grande ou de qualquer outra parte vem morar em Palmares, o que eles falam? Palmares é parado. Palmares não tem nada. Tanto que Palmares sede não tem, acho que só tem a Holt lá, que eu não sei qual é a frequência deles que eles fazem festa lá, mas hoje Palmares, para os jovens, só tem a Holt. Entende? Só tem um local para eles ir. Tipo assim, a Palmares virou uma cidade de idosos, né? Parece, né? E daí os jovens não têm perspectiva de futuro, né? E aí é onde entra muito a questão dos acidentes, que eu acho, sabe? Se Palmares criar um atrativo para a juventude se divertir saudavelmente e criar movimentos de lazer para o palmarense,
diminuir os acidentes com os palmarenses. Sim. Porque o palmarense não precisa mais... Hoje os jovens, e eu falo na maioria, eles querem uma festa, um exemplo. Sim. Eles têm que sair Tem que ter. de Palmares. E com um lugar seguro. Não, Sim. e aí eles pegam o carro. Sim. E geralmente vão Voltam. beber, e aí é onde dá os acidentes. Exatamente. Então eu acho que temos que criar também políticas públicas voltadas ao esporte, é onde a gente vai conseguir resolver muitas... É uma cadeia que é feito dominó. Começa a resolver as coisas aos pouquinhos e ela vai criando uma linha muito grande de transformação na vida das pessoas. Agora vamos dar um minutinho agora para os nossos patrocinadores e já a gente volta com o Evandro Vargas falando justamente de esporte. Voltamos aqui com o Evandro Vargas. Evandro, eu gostaria de saber assim, ó, na área do esporte, tu já tem algum projeto para o esporte ou pensa em apoiar alguém que já faz trabalho voluntário nessa área também? Então, que nem eu tinha falado anteriormente, a gente foi numa reunião, eu e juntamente com a filha da Glória, que ela tinha era um contato de amizade com esse presidente da DL. O cara foi até campeão estadual de boxe, se eu não me engano. Uhum. O cara é muito bacana. Hoje ele é secretário de esporte em Tramandaí. E eu conversando com ele, ele trouxe para nós inúmeros projetos dentro do esporte que essa associação, a ADL, que é a Associação Desportiva do Litoral, sim. tem dentro da associação dela. Então, eles pediram pra gente, eu já fiz esse pedido Ele já tem um projeto. de mapear quais as áreas que tem em Palmares, o que tem no Quintão, as áreas para praticar esporte, Sim. o que tem em Palmares sede, o que tem nos distritos, para criar etapas. Cada local ter o seu esporte certo. Isso, cada local. Porque a gente quer montar um grid já antes do final do ano para começar a movimentar, principalmente no verão, né? Que aqui pode ser feito no litoral, de praia, com certeza, vôlei de praia, né? Que tinha antigamente, né? Tinha interpraias, né? Isso, interpraias, tem aqui dá para fazer futebol de areia, entendeu? Dá para jogar beach tênis aqui na praia. Lá em Palmares também dá para fazer torneios de beach tênis. Tem o surf também. Futsal, tem o surf aqui, que já teve etapas regionais aqui também, né? Sim. Então, assim, tem inúmeras, tem uns projetos muito bacanas, que agora até entrou o Ronaldo Opa de secretário de turismo, entendeu? Até dei uma conversada com ele para nós alinhar isso aí. Ele tem um outro amigo dele também que atua nessa linha tipo ADL. Sim. E a gente vai ter uma reunião também com a Anne Ortiz, que ela vai apoiar esses projetos do esporte, Sim. que ela adora, muito importante. Então, eu acredito que agora, no próximo semestre, já vai mudar totalmente o esporte. Agora até estão reformando os ginásios também. E já motiva os jovens. Motiva os jovens. Mesmo. Porque a gente tem tanto... Só que aí que está... não estou falando de administração, mas a gente sempre teve... A gente abriu uma escolinha de futebol de campo e era salão. Aí a gente tinha conversado com a prefeitura, Sim. que a prefeitura cederia o ginásio no inverno. Isso. E a gente usaria o campinho no verão. Só que começamos a escolinha, movimentamos cerca de 90 crianças na escolinha. Sim. E aí é aquilo que eu digo, 90 crianças. Pai, mãe, tio. Tudo motivados. E é muita gente lá no campinho que tem do Agreste. Sim. Só que daí chegou no inverno, agora a prefeitura vai honrar em julho do ano passado. Seguinte, agora não tem mais como fazer nos campinhos, estão tudo molhado. A gente fazia um jogo lá no bairro Agreste e o outro jogo lá no centro. Para dividir a população, né? Porque para não ficar tudo num bairro só. Isso. Aí a prefeitura não honrou. E aí o que acontece? Tu mata o voluntário. Sim, é como se tocasse um balde de água fria. E aí o voluntário tá empolgado. Eu disse, não, vamos começar porque eles vão dar chão para nós correr. Sim. E aí chegou no inverno, não aconteceu. E aí se morreu. Desmotivou, né? Porque que nem eu disse assim, tem o voluntário para fazer aquele trabalho. Que é difícil conseguir. A pessoa que tira um tempo para ajudar outras pessoas, aquela pessoa tem que ser honrada. Ela não está pedindo dinheiro para ela. Sim. Ela está pedindo um apoio pro projeto. Porque precisa. E aí não foi o que aconteceu. E aí eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso.
pública, privada. A prefeitura entra com o quê? A prefeitura entra com o ginásio e com a premiação. Entendeu? Aí os times entram com outra parte. Que é coisa simples, que não tem dinheiro envolvido. Para movimentar o esporte em Palmares não precisa muito. Hoje em dia, para fazer um campeonato de beach tênis aqui na praia, só uma rede. Sim. Rede de troféu. Exatamente. Entendeu? É pouca coisa. Então é muito mais força de vontade do que dinheiro. Exatamente. A gente sabe que recurso se tem para isso. Sim. Só que eu acho que precisa de uma organização. Agora mudou a secretária, agora começa um outro caminho. Visão. Porque o que eu acho? Secretária passada era mais voltada para o turismo. Esse secretário é mais voltado para o esporte. Então, vai andar um pouco mais o esporte, talvez vai segurar um pouquinho mais o turismo, não sei. Sim. Mas a projeção é que as coisas aconteçam em Palmares. Estamos torcendo para que tudo dê certo. Boa. A gente tem, me corrija se eu estou errado, a gente tem a maior trilha do Brasil, né? É trilha que se fala, que é os trilheiros, né? Nós temos a maior do Brasil, os jipeiros. Os jipeiros. Só que assim, a nossa cidade ela tem mais de 900 km², é muito grande. Nós temos cidade, campo e praia tudo ao mesmo tempo. A trilha, ela praticamente fica no campo, né? Ela pega parte das fazendas. Então assim, tu acha que a gente consegue fazer eventos que saia um pouco do nicho? Porque, como eu te falei, assim, a gente tem a praia, que tem muito poucos eventos, né? Mas a gente poderia ter surf, a gente poderia ter futebol de areia, poderia ter vários eventos aqui na praia. Poderia ter outros eventos também dentro da sede de Palmares do Sul. Sim. E dentro dos distritos. Tu acha que teria possibilidade de fazer circuitos de esporte dentro dos distritos? Sim, é aquilo que eu sempre digo, né? Tendo a força de vontade, o mais difícil a gente tem, que é a beleza natural que Palmares tem e os locais. Se tem campo na cidade inteira, se tem ginásio nos distritos todos. Então, uma coisa... E aí tudo que as pessoas pedem são locais. A prefeitura me disponibiliza o ginásio, eu faço um torneio ali. Sim. Porque o cara que está fazendo torneio, ele vai movimentar a cidade. Entendeu? E aí a pessoa que vende pastel vai lá no torneio vender pastel, a pessoa que vende doce vai lá vender doce, e aí já começa a girar a economia local. Mas a prefeitura só cedeu o ginásio. Mas tá bom. Ela cedeu o ginásio, o cara fez o torneio, entendeu? O outro tá vendendo pastel, tá ganhando dinheiro, o filho que saiu do celular tá jogando futebol. Então, se tem como criar isso, porque Palmares não é uma cidade que não tem locais, tem locais. Só falta a vontade para adaptar naquilo ali. Sim. Evandro, sobre saúde, que tu tem assim, que tu planeja para dar uma melhorada na nossa saúde, porque ainda falta muitos médicos, né? Especialista, principalmente, falta também para nós, né? Tá certo que a gente não vai ter toda a linha de especialista, né? Mas a prioridade, pediatra, ginecologista, dentista, né? Nós precisaríamos, pelo menos em quase todos os distritos, os mais populosos, tipo nós aqui no Quintão, não temos, né? O que tu acha? Qual a tua ideia que poderia ter, assim, para facilitar, para trazer algo para nós? Tu sabe que a saúde, ela tá um caos no geral. Sim. Um caos no estado, no Brasil. É Brasil, isso mesmo. É Brasil. Mas assim, o que eu vejo muito na saúde, tá? Tem um amigo meu que foi no Banco de Olhos em Porto Alegre. Sim. É uma referência nesse tipo de tratamento, né? De tratamento. Ele saiu de Palmares, foi atendido de Palmares, fizeram o que puderam fazer ali. Ele foi em Porto Alegre e chegou lá. Eu não me lembro se foi 1 hora ou 1h30 que ele me passou. Que Deus, na hora que ele entrou no hospital, deu 1h30 depois ele estava saindo já. Por quê? Organização. Eu acho que hoje dentro de Palmares falta um pouco de organização. E o tratamento também, uma coisa que a gente vê, não são todos, tá? Eu acho que a grande maioria do funcionário público hoje quer trabalhar, tá? Mas aquele funcionário, para trabalhar, ele tem que ter, que é aquilo que a gente estava falando, tem que ter chão para ele correr. Porque às vezes, dentro do setor, tem aqueles que não querem deixar ninguém crescer. E não querem deixar, eu não quero fazer, mas eu não quero ver o que o outro faça. E aí, em vez de motivar a equipe para a equipe fazer, a equipe, eu não motivo a ninguém e aquilo acontece. O que acontece?
o morador é prejudicado. Porque hoje eu vejo diretamente com o povo, as pessoas reclamam que não tem remédio, reclamam. Mas elas reclamam muito mais do tratamento, da maneira que foi lhe dado aquilo ali. Porque assim, ó, no momento que tu chega lá para pegar um remédio, tá? Eu digo assim, oi Cris, como é que tu tá? Tudo bem? Olha só, infelizmente a gente não tem esse remédio. Pai, Evandro, mas não sei o quê. Olha, não posso te ajudar agora, mas assim, ó, tá para chegar daqui a 1 mês, 2, 3. Dá teu telefone, eu te aviso. Tu vai ficar o quê? Tu vai ficar assim chateada que não tem remédio. Sim. Mas tu não vai ficar assim, não vai sair revoltada dali. Eu vejo muito. Tu teve um bom atendimento. Um bom atendimento. E hoje as pessoas têm batido muito nessa tecla. Porque a gente sabe que não falta remédio só em Palmares. Sim. Falta remédio em Palmares, Capivari, Pinhal, Tramandaí, todos os lugares. Só que eu vejo muitas pessoas reclamando do atendimento. E eu vejo muito a desorganização no setor da saúde. Muito desorganizado. Falta um gerenciamento melhor. Criar logísticas mais curtas, entendeu? Hoje tu liga para um número, aquele número te manda para outro, que te manda para outro, e daqui a pouco tu não resolveu nada. Entendeu? Então, daqui a pouco tu chega lá no posto, o posto te manda para outro posto, que te manda para um outro setor. Tem que criar uma política que encurte esse relacionamento para nós organizar. A partir do setor organizado, aí tu consegue. Hoje, Palmares, a gente não tem o básico. Entende? A gente vê o esforço da equipe lutando para aquilo ali, só que uma coisa que eu digo, né? A gente está em agosto já, só que eu vejo que muda muito. O setor da saúde muda muito. Hoje uma está na recepção, aquela da recepção sai, aí daqui a pouco ela está de técnica, a técnica sai, daqui a pouco está na enfermeira, muda muito e aí não se cria um vínculo. E não se cria tu não consegue a pessoa que atende, tá? A pessoa atende todo dia pessoas, tá? Tu vai treinar aquela pessoa para atender todo dia pessoas. Pô. E a pessoa tem que gostar disso também. Tem que gostar também, né? A área da saúde, eu sempre digo assim, primeiro requisito para te trabalhar na área de saúde, tu tem que gostar de pessoas. Exatamente. Porque tu vai lidar trabalhar com pessoas... Trabalhar com público, Não, e ninguém procura saúde porque tá bem. Exatamente. Eu vou lá ver o médico porque eu tô com saudade do médico. É porque tá mal, é porque tem alguma coisa errada. Entende? Então, a área da saúde primeiro, eu acho que tem que organizar a casa, tá? Organizar, sentar e dizer, seguinte, a gente tem que... em todos os postos a gente vê as equipes mudando muito. Aí tira um de lá, bota pra cá, quando a pessoa tá aprendendo um sistema aqui, já muda. E aí não cria raiz. Exatamente. E aí já tinha um ditado, pedra que muita rola não cria limo. Entendeu? E tem que sentar e dizer assim, tu vai ser a atendente. Isso. Deu certo, fica no teu lugar. Deu certo, fica no teu lugar. Tu vai ser a que vai vacinar. Isso. Tu vai ser... E aí tu cria uma logística que começa a dar certo. Porque, assim, e as pessoas se agradam. Tudo que tu vai fazer, que tu faz várias vezes, conforme tu vai passando o tempo, tu vai ficando melhor naquilo. Com certeza. E mais rápido tu vai fazendo. E é onde vai começar a girar. Mas primeiro precisamos organizar. Aí depois de organizar, nós conseguimos o básico, que é remédio nos postos. A gente vê hoje que o médico vai sair de licença, não tem uma programação às vezes para botar outro, ou uma logística, o médico vai sair, um exemplo, o médico vai sair de licença do Bacupari. Não, mas a gente não tem como botar outro, mas vamos trazer um para cá 2 vezes na semana. Não se tem isso. Entende? Então, a partir do que organizar isso aí, o município vai andar. São coisas simples, né, de fazer. Sim, porque a mão de obra se tem. Entendeu? O dinheiro, pelo que se entendeu, também se tem. Então, é só mais organização, que nem o setor da obras. O setor da obras, hoje eu vejo que é um setor organizado. Eu, Evandro, não vi mais falar lá em Palmares aquele ditado, os caras da obras estão tudo lá sentados na Secretaria de Obras. Hoje a gente não se vê, tu vai 9 horas da obra, os caras não estão mais ali. Pelo menos não estão lá. Não estão lá. Entendeu? Tu vai, hoje o rapaz esteve num bairro lá, fazendo um serviço muito rápido. O secretário esteve lá, largou ele lá, explicou o serviço, saiu, levou outro. Então as coisas estão acontecendo. E no momento que acontecer isso na saúde, do secretário alinhar, a secretária alinhar a saúde, as coisas vão andar. Entende? Só que eu digo assim, não adianta colocar pessoas com máscara, tá? No setor da saúde. Um exemplo. Eu não gosto de pessoas, eu vou atender. Uma hora, a minha máscara vai cair, eu vou xingar, eu vou maltratar, e aí não vai andar o negócio. A gente tem que botar pessoas certas no local certo. E aí as coisas andam. Eu tenho mais uma pergunta para ti, Evandro, assim, se tu tivesse uma carta branca hoje para um projeto, o que tu faria?
uma carta branca para um Se projeto. pudesse fazer o que tu quisesse, se te desse uma carta branca, ó, Evandro, tá aqui a tua carta branca e tu pode fazer o que tu quiser. E faz um projeto. Aliás, tu deve ter no teu coração um projeto que tu teria em mente que gostaria que desse certo, que eficiente para fazer para o município, para o nosso município, vamos trazer para o nosso município. Tu sabe que, claro, uma carta branca seria em qualquer outro setor, mas a gente tem que entender que o setor mais importante hoje é a saúde, né? Se me desse uma carta branca, eu com certeza iria para a área da saúde. E eu iria cuidar, não tenho filhos, Sim. mas eu iria cuidar da causa do TDAH e do autismo em Palmares. Sim. Eu fiquei conhecendo a realidade das mães, entendeu? Do trabalho que passam para levar os filhos para longe. A minha carta branca eu usaria para isso, para transformar a vida da mãe das pessoas, das crianças atípicas. Uhum. Porque nessa área a gente vê que tanto precisa a mãe, né? O filho precisa também, mas a mãe também precisa de assistência. A mãe precisa, o filho precisa, o irmão daquela criança precisa, o pai precisa, porque estudos demonstram que não é só a criança. Precisa se trabalhar na família inteira, entendeu? E aí, quando tu consegue resolver aquela situação daquela família, para mim não tem nada mais gratificante do que tu ajudar uma família. Sim. E uma carta branca nessa área, sim, eu iria ajudar muito as famílias. Assim, não é um fardo uma criança, mas quando a mãe sabe como lidar com aquilo ali, a própria criança sabe que tem uma irmã minha que tem, né? Foi muito divisor de águas. Quando ela começou porque era outra época também, isso, né? Quando a minha sobrinha começou a ter esse atendimento, que acho que é no Tia Colha, acho que ela vai. Uhum. Não lembro se é Tia Colha. Eu sei tem Tia Colha e MBS, né? É uma coisa assim. Isso. Não sei direito. Quando ela começou a ter esse atendimento, ela começou a falar melhor, começou a caminhar melhor. Ela começou a se expressar melhor, mudou a vida da minha sobrinha. Porque tem profissionais na área. Porque tem profissionais. A minha irmã começou a aprender a lidar, o marido da minha irmã começou a aprender a lidar, porque eles tiveram aquele apoio, aquele acompanhamento. Só que hoje, tu sabe, uma das maiores causas das mães não levarem os filhos para isso direto, porque não se tem recurso. Uma mãe sai de Palmares 8 horas da manhã, ou mais cedo, e vai ser atendido lá em Tramandaí, um exemplo, às 3 da tarde. Aí aquela mãe vai voltar para casa às 6. E aí a mãe, aqueles 1.500 que eu falo, como é que ela vai comer fora? Isso. Como é que ela vai alimentar a filha fora? Entende? Então, a minha carta branca eu usaria para nós criar algo dentro de Palmares, para que as mães não saíssem e que tivesse um apoio total, entendeu? Onde tivesse o apoio total, e eu tenho certeza que iria transformar essas famílias, entendeu? Que eu acho que é o mais importante, que é a saúde. Depois a gente faz o campeonato, depois primeiro a saúde. Teve algum momento nesses 8 meses de mandato, é o teu primeiro mandato, nesses 8 meses que tu tá trabalhando, teve algum momento que tu chegou, que tu disse assim, para, é meu, esse é meu, foi para isso que eu fui eleito, deixa que eu vou resolver. Teve algum fato marcante que te marcou na tua comunidade? Alguém que te pediu alguma coisa? Alguma coisa que aconteceu que tu disse assim, não, foi para isso que eu fui eleito, deixa eu tentar resolver isso aí. A área social. A parte da assistência social, hoje é a secretária que eu mais incomodo é a Ana Paula, né? Porque ela me atende muito bem, mas eu não consigo fechar os olhos quando eu vejo pessoas passando necessidade ou passando trabalho. Às vezes, porque eu sempre digo, tem duas linhas, né? Tem às vezes que as pessoas procuram aquilo que elas estão vivendo, colheitas do que elas estão vivendo. Outras, não, a pessoa não escolheu aquilo ali, foi o que ela teve. Só que em momento nenhum nós não estamos aqui para julgar ninguém. Com certeza. Entendeu? Existe uma passagem na Bíblia que diz assim, se o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, quem dirá eu, pecador, entendeu? Que não posso falar de ninguém. Eu vim aqui para... Quando eu me candidatei a vereador,
foi porque eu gostava de servir as pessoas. E eu adoro a área social, assim, vou lá no CRAS, não tem como ajudar essa família aqui, eu sei que estão aqui porque eles plantaram, mas assim, dá um apoio, amortece, se tu não pode curar aquela ferida, bota um remedinho para estancar pelo menos aquele sangramento. Então assim, ajudar as pessoas na área social, entendeu? A gente vê também às vezes na área da dependência química, as pessoas nos procuram, não aguento mais com meu filho, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Então eu sou muito assim, quando a pessoa me liga e eu vejo assim, eu consigo resolver esse problema. Eu conheço a pessoa, na hora, não tem horário. Às vezes minha esposa até às vezes fala assim, tu vai sair agora? Eu disse, não, vou ter que ir agora porque agora é a hora, entendeu? Na depressão também, né? Às vezes as pessoas precisam só de uma palavra. Depressão. Sabe que a depressão é a do século, assim, sabe? Sim. E aí eu vou abrir uma coisa para vocês bem chocante. Vai ficar em off para nós aqui. Não, vai ficar em off pro Brasil inteiro. Tu sabe que lá pelo março, abril, eu acho. Abril, a gente começou muito com embates na Câmara de Vereadores, sabe? Porque assim, eu tenho a minha personalidade. E a tua visão. E a minha visão. Até que alguém me prove que eu tô errado, que aquilo ali... Porque se eu entrei pra política para fazer política, para melhorar a vida das pessoas. Sim. No momento que eu vejo que estão criando coisas que não vai melhorar, eu sou contra. Com certeza. E aí, não, mas olha só, não te indispõe. E eu não... Se eu tô certo, se eu acho que é errado... Eu vou atrás daquilo ali para lutar por aquelas pessoas ao qual eu tô para defender o morador. Aquele erro poderia dar espaço ou até sobrar dinheiro para resolver outras coisas, entendeu? Exatamente. Mas é só 10 mil por mês. Mas aqueles 10 mil podia ajudar quantas pessoas? Sim, se nós convertêssemos desta base. E aí eu entrei em vários embates, que teve um dia que eu cheguei em casa e eu passei, vou dizer, 2 dias sentado no sofá. Depressivo. Eu olhei e disse assim, o que vai ser de mim daqui a 4 anos? No final do mandato? Que loucura isso aqui. Cabelo branco. Será que as pessoas não estão vendo? E aí eu comecei a conversar com Deus, porque eu disse assim, será que eu não vou conseguir transformar a real a vida das pessoas? Porque, tô lutando por uma coisa ali, e aí teve uma situação específica, que eu fui gravar um vídeo para questionar, né? Para lutar por melhorias, porque o vereador ele tem que mostrar o que está fazendo. Eu fui gravar um vídeo e eu olhei uma lista de comentários, as pessoas me paulhando, não, porque não sei o quê, porque veio isso e aquilo. Eu disse assim, pera só um pouquinho. As pessoas estavam reclamando que não tinha vereador. Sim. Que ninguém falava nada. Todo mundo falava da gestão passada porque não tinha vereador, ninguém falava. Agora eles arranjam um porta-voz que vai lá lutar pela população mesmo, e estão reclamando. Aí eu entrei em parafuso e disse, não estou entendendo. O Brasil é esse que nós estamos vendo, onde as pessoas brigam por alguém que está brigando pelo que é certo. Não, aí é que nem aquela história, eu vou lá e reclamo, é que nem aquela história assim, eu posso falar mal do meu irmão. Sim. Mas ninguém pode falar mal do meu irmão. Só eu. Sim. Entendeu? Aí é aquela história. Não. Elas podem falar mal do fulano. Eu não posso. Entendeu? Sim. Não bate muito pra mim. A má interpretação. E aí eu fiquei impactado assim. Daí eu disse assim, não, Deus, eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo, independente. Eu nunca vou... E aí eu entendi que eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Não. Entendeu? E eu aprendi naquela... Foi um divisor de águas para mim. Que aquela pessoa que diz que isso aqui é verde e tá todo mundo dizendo que é preto e ela dizer que é verde, ninguém vai tirar da cabeça dela. Tem pessoas que não têm a mente aberta para entender realmente a situação. Tem pessoas que têm aquela crença do que acham que é e não tem. Eu sempre gosto de usar o exemplo assim, lá no Afeganistão, esses países árabes aí, as crianças são ensinadas, muçulmano, Sim. são ensinadas a morrer por Alá. Sim. Aí eles crescem aprendendo aquilo ali que é certo morrer por Alá. Sim. O que acontece? Quando chega numa certa idade, se enche de explosivo, Sim. vão numa praça central e se explode. Porque cresceram ali.
Então, criaram e fecharam a cabeça daquela pessoa que não entra nada. Outras já não. Conseguem entender que aquela cultura é errada, que vai prejudicar as pessoas. Então, eu disse assim, não, aquela que é assim, a gente vê muito hoje em grupos de rede social, as pessoas que entendem, é que nem assim, ó, Lula e Bolsonaro, tá? Sim. Se tiver 50 vezes, eu voto 50 vezes no Bolsonaro. Bolsonaro acertou tudo? Não. Sou a favor de tudo que o Bolsonaro faz? Não. Mas eu tenho que achar o que é melhor. Entendeu? Agora eu vejo do outro lado pessoas do PT que defendem o PT até morrer. O cara roubou lá e tal. Ah, não, mas ele roubou pouco. Cara, roubou. Ah, não, mas o fulano não sei o que. Não, pera só um pouquinho. É errado. Sim. Entendeu? Aquela questão, o Bolsonaro demorou a trazer a vacina. Pô, beleza, demorou, errou. Tá errado. Entendeu? Mas não é por aquele erro. Aí tem que olhar assim, ó, quem é que errou menos? Aí tem que ver Quem as narrativas. as narrativas. Foi, é olhar os dois lados. Exatamente. Agora tem um projeto do Lula, 5 mil de imposto de renda. Show de bola. Entendeu? Até próprios deputados da direita votaram. Sim, sim. Só que por que a direita bate mais na esquerda? Porque a esquerda tem uma mão leve. Entrou no governo de esquerda, começa corrupção, começa roubo. Entendeu? Começa essas ideologias que eu acho que não devia existir dentro da política. Que eu acho que cada um tem que ser o que quiser ser, independente de política. Entendeu? Tu quer ser preto, amarelo, roxo, entendeu? Faz o que tu quiser da tua vida. Só que a política é feita para transformar a vida das pessoas e pronto. Entendeu? E aí cria uma narrativa, o cara é de direita, o cara não gosta. Não. Eu gosto de todo mundo, me dou bem com todo mundo, entendeu? Só que o meu respeito termina quando começa do outro termina no momento que o cara não vem faltar com respeito comigo, a pessoa pode fazer o que for quiser. É aquela história, meu pátio é aqui. Agora, se o vizinho quiser aterrar, fazer o que for no pátio dele, é o pátio dele. Eu gostando ou não, achando certo ou não, ele pode fazer, entendeu? Então, acho que precisamos mais de pessoas que lutam pelo que acham que é certo, e não defender ideologias, entendeu? Esse vídeo que tu falaste agora, que foi o teu divisor de águas, né? Ele te gerou um apelido, né? Esse apelido, muita gente te chamava de o papagaio do povo. Uhum. Eu não sei se esse apelido... geralmente quando se bota um apelido, se bota para se ofender a pessoa. Sim. No fim, eu acho, e com a maior parte das pessoas também... Acho que o apelido até te favorece. Sim. Porque para um vereador ser chamado de papagaio do povo quer dizer que tu está representando o povo. Sim. Né? Tá falando pelo povo. O que tu achou? Tu chegou a ficar triste, ofendido com esse apelido ou não? Não, tu sabe que na hora eu fiquei assim, papagaio do povo. Né? Daí eu fui procurar mais a fundo o que é realmente um papagaio, né? E aí eu fui entender que o papagaio é nada mais, nada menos, ele repassa a situação que é repassada para ele. O papagaio hoje, tu ensina o papagaio a falar o que tu quer, Sim. passar para ele. Tem duas interpretações. E aí, o seguinte, o que eu peguei assim? Eu peguei e analisei assim, porque eu gosto muito de me analisar, tá? Antes de mais nada, eu acho que a gente tem que fazer porque tu nem sempre tu tá certo. Sim. Eu acredito que a gente chega a um determinado ponto da nossa vida, a gente pode até olhar para trás e assim, se fosse hoje eu fazia diferente, tal coisa e tal isso. Mas eu não me arrependo nada de repassar os anseios da comunidade. Porque Palmares, muito tempo, ficou sem vereador que falava, ativo, que falava, levava realmente, entendeu? Brigava pelos anseios da comunidade sem fazer politicagem, entendeu? Sim. Ou ameaçar, porque eu lembro muito bem assim, não, olha só, aconteceu tal coisa, se tu não me conseguir tal cargo ou isso, eu vou falar. Não, eu não tenho medo nenhum de falar o que eu penso, falar o que eu acho que eu tenho uma identidade. E quando me chamaram de papagaio, eu disse assim, tô me elogiando, porque se eu tô repassando os anseios da comunidade, eu estou fazendo meu papel. Sim, se tu é papagaio do povo, você está fazendo teu papel. O problema seria se tu fosse papagaio de outra pessoa. De outra pessoa, ou eu... Porque existe dois papagaios, de dois lados. Sim. Existe os papagaios que pegam aquilo que a gestão está fazendo para defender os erros. Esses são os papagaios ruins, sim, que eu acho.
entendeu? E existe o outro papagaio que está mais interessado em pegar o que realmente a população precisa e levar até a gestão, entendeu? E aí é duas narrativas, né? É o vereador que defende a gestão, entendeu? E o outro vereador que defende o povo. Porque em conversa com o prefeito, eu disse assim, olha, prefeito, a gente conversando, depois deu uns atritos entre o prefeito, Sim. E depois disso a gente teve uma conversa. Eu disse para ele assim, eu não posso deixar de passar os anseios da comunidade, porque é o meu trabalho. Por isso que é legislativo. Tá? Eu sempre penso assim que o vereador ele é um assessor do prefeito. Ele é o cara, porque o prefeito não vai andar em toda a cidade para saber o que está acontecendo. Por isso que são 9 vereadores. Cada um vai pegar um grupo de pessoas e ajudar para levar os anseios lá. Eu te explicar, é o meu trabalho. Só que o que eu uso da rede social? Para mostrar que eu estou fazendo o meu trabalho. Sim, para as pessoas verem. Para as pessoas verem. Porque um exemplo, assim, a pessoa sai 7 horas da manhã, chega meio-dia em casa, almoça, faz comida, sai 1h30, volta às 6. Chega em casa, vai lá na outra coisa. Ela não está nem aí o que está acontecendo. Ela só quer trabalhar de manhã e voltar de tarde e receber o salário dela. No momento que eu gravo um vídeo e demonstro o que eu estou fazendo, ela vai pegar o celular e vai olhar, o Evandro está trabalhando por nós. O Evandro está levando a necessidade da mãe, da tia, da prima, entendeu? E é isso que eu uso a rede social para mostrar o meu trabalho. Alguns gostam, outros não gostam e não tem problema nenhum, né? O importante é o seguinte, eu pegar e deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, errei, mas tentando acertar e tentando buscar o melhor para a sociedade. No momento que eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dizer assim, poderia ter feito melhor e não fiz. Aí não vai dormir. Aí eu vou me incomodar, entendeu? Sim. No momento que eu deixar ou negligenciar uma ajuda para uma pessoa, aí eu vou. Agora pode me chamar de papagaio, pode me chamar. Tu sabe que eu fui até ameaçado de morte, entendeu? Por causa disso. Foi loucura, assim. Sinistro. Tu vai ver, na hora que tu vier aqui, nós vamos te pegar, não sei o que, vamos te matar. Eu disse, tranquilo, eu moro aqui, se quiser, né? Porque eu sempre digo assim, ninguém faz nada sem a vontade permissiva de Deus. E se acontecer alguma coisa comigo fazendo coisa errada, aí sim eu vou me culpar. Mas se acontecer alguma coisa comigo eu fazendo e lutando porque é certo, sim. Aí eu não falar mais sobre as pessoas que querem fazer o mal para mim do que de mim. Por isso que eu sempre digo, né, e uso aquela frase, não julgue as pessoas pela língua dos outros, né? Primeiro tenta conhecer a pessoa, porque às vezes falam de ti e não te conhecem, né? E seguem falando mal. Não, pode completar. Só para me completar, assim, tu falou em não julga a língua dos outros, foi uma coisa muito... Tu sabe que hoje eu vendo, eu no início do meu mandato eu cometi alguns erros, tá? Porque inexperiência. Hoje eu vejo um cenário onde existe pessoas que querem mudar o município e existe outro cenário de pessoas que querem complicar o crescimento do município, que é os freios de mão. E os freios de mão... Estão sendo favorecidos de alguma maneira. Estão sempre... Não, eu digo assim, os freios de mão, eles não querem que a gestão dê certo. Sim. Eles estão pensando daqui a 4 anos. Não, tem que dar tudo errado. Para daqui a 4 anos nós botar um time, nós ganhar do time. Entendeu? E aí eu comecei a analisar, eu disse assim, opa, eu tenho que trabalhar para os que querem dar certo. Agora, se a gestão não der certo, se eles não fizerem, ainda o problema não é meu. Sim. Entendeu? Só que eu vi muitas pessoas inflamando coisas que eram inverdades, narrativas inverdades. Sim. E aí eu ia lá, brigava com meio mundo, e daqui a pouco não era aquilo ali. E aí aquilo que eu falei para ti, não é que não era aquilo ali. Tinha que nem aquela história, foi desconectado um cabo da tomada. Por que desconectaram o cabo da tomada, tal? Não, é o seguinte, a gente está fazendo uma reforma no prédio, a gente tirou o cabo da tomada, por isso. Só que a pessoa que disse do cabo da tomada inflamou para um outro lado. Aconteceu realmente tais coisas. Só que não daquele jeito. Não daquele jeito, entende? E aí acaba o quê? Que em vez de tu construir pontes, tu construir muros. Então, esse é o problema. Tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água. E às vezes tu faz um drama em cima de coisas que não é. Não, queria te fazer uma última pergunta minha para ti, assim, a nível nacional, Brasil, para qual político tu tiraria teu chapéu?
político que eu tiraria meu chapéu nível nacional, tu diz deputado, presidente? Não, qualquer um. Escolhe que tu acha assim de melhor exemplo que tu tem para ti. Melhor exemplo, assim, tem dois lados, tá? Executivo e legislativo. Me dá um de cada, então. Um de cada, tá? Legislativo. Eu acompanho muito o trabalho da Anne. Eu adoro a Anne, sabe? Uma pessoa que eu vejo que ela é pelo correto. Sim. Entendeu? Eu vejo que ela... Que eu sempre digo, acertar ninguém vai acertar todas. O único que acertou tudo, que não pecou, foi pregado numa cruz, né? Então, eu adoro muito o trabalho dela, o jeito que ela trabalha, a transparência que ela trabalha, entendeu? E eu comecei a admirar mais ela ainda depois que eu entrei na política, porque quando tu olha de fora, é uma coisa. Quando tu entra pra dentro e tu começa a ver como é que é o sistema, e como é tão fácil se corromper no meio de um sistema. Porque hoje o deputado manda uma verba, o deputado podia pegar aquela verba e dizer assim, vou te mandar uma verba, só que eu tenho uma empreiteira, tal. E ela não. Ela manda a emenda, vira as costas, faz. Entendeu? E aí eu vejo o caráter também, entendeu? É das coisas direitas, a gente vê simplicidade. A simplicidade. Família. Tudo tá louco. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa que eu me inspiro muito. E começou a carreira política no Sinal em Porto Alegre. Entregando panfleto, entendeu? E foi indo, e hoje é deputada federal por méritos dela também, né? E Deus deu o caminho e ela correu, entendeu? Como deputada. E depois, como gestor e executivo, sabe que eu sou muito, eu gosto muito do Bolsonaro, tá? Pelo que ele acredita, assim, ele não faz... Ele não quer saber se tu vai gostar ou não, ele vai fazer o que ele acha que é o certo, tá? Mas no cenário hoje que eu vejo que hoje para o Brasil o melhor seria, eu gosto muito do Tarcísio, o jeito que ele lida. O Tarcísio, ele lida, a gente vê que ele lida muito para as pessoas de verdade, não para um partido político. E o Bolsonaro, a gente vê que ele tem a militância dele, né? O Tarcísio já não, o Tarcísio ele é de direita, ele é a favor da família, conservador, mas ele sabe que nem agora, gostei muito de ver o discurso dele, que ele foi muito criticado, porque ele disse assim, não, tudo bem, nós temos que lutar contra essa ditadura do país, mas temos que cuidar para não infringir, porque esses tarifaços que o Trump vai tá dando no Brasil, ele foi contra. E aonde políticos, por causa da ideologia, foram a favor. A gente não pode ser a favor desses tarifas. A gente sabe que é consequência. Sim. Mas eu não posso bater palma e dizer, isso aí, povo brasileiro, paguem mais caro. E ele foi contra, entendeu? E ele é contra a ditadura, contra tudo isso que está acontecendo no cenário nacional. Então, acho que esse é o olhar político. Aonde eu vou contra até onde não atinge a população. Quando atinge a população, eu digo, opa, vamos achar outro meio, outra linha, para que não venha prejudicar a população, entendeu? E aí o Bolsonaro eu respeito muito porque ele é muito convicto, né, daquilo, entendeu? O Bolsonaro trouxe o patriotismo de novo para nós, né? Então, assim, as pessoas estavam carentes, sim, né? Então ele falou o que o povo queria falar. Não, e ele não negocia os valores dele, entendeu? Sim. Ele não é aquele cara assim que diz assim, não, ele tem para agradar o meu ministro, eu vou ceder aqui. Não, sim, não vou agradar o ministro, eu vou agradar a população. Entendeu? Tanto que ele errou em alguns pontos, sim, mas acertou na maior parte. Acertou na maior parte, sim, entendeu? E hoje, esquerda e direita, com certeza, a gente precisa acabar com essa história de comunismo, essa divisão. A gente tem que trabalhar com essas ideologias de gênero, exatamente, sabe? Essas coisas de... Eu acho que a política do PT e da esquerda é a mentalidade pobre. A gente vê que é nítido que o PT não quer que o pobre... Não, o PT não quer que o pobre saia da pobreza. Sim. O PT quer que o pobre continue pobre para depender do PT. E eu sou contra isso. Eu acho que as pessoas têm que ter dignidade. Entendeu? Dignidade. Eu tenho que ensinar valores para as pessoas. Eu tenho que ajudar e dar auxílio, sim, até um ponto. Até a pessoa começar a caminhar com as próprias pernas. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu sou muito a favor a questão do projeto da Anne, que é a educação financeira das escolas. Sim, as crianças precisam aprender a lidar com o dinheiro,
para que elas possam crescer sabendo o real valor e economizar e transformar a vida delas. Futuros empresários também no dia de amanhã, com certeza. Entendeu? Não tem nada de errado em ser rico, tá? O que tem de errado é eu querer ser rico e a minha população pobre. Isso não. Entendeu? E aí é aquela história, né? Vender sonhos. Eu tenho pavor de vender sonhos. A gente tem que vender projetos de verdade que vá transformar a vida das pessoas. E a gente vê várias narrativas de sonhos que não existe. A famosa picanha. Da onde? Mas então vamos pensar numa carne um pouquinho melhor, entendeu? Vamos pensar, vocês vão conseguir comprar terrenos, a gente vai, sabe, construir casas. Gerar empregos, que a gente precisa. O brasileiro só precisa disso. Imagina, a pessoa hoje, eu acho que ela precisa ter dignidade. Eu acho que a gente tem que criar uma sociedade que a pessoa não tem que, no caso, implorar uma cesta básica. Tem que criar um sistema que aquela cesta básica alcance as pessoas que realmente precisam. Mas aquela pessoa que está em casa hoje desempregada tem que ter um plano para que daqui 2, 3 meses ela venha e entre no mercado de trabalho para ela mesma ir no mercado comprar com o dinheiro dela, para ela ter dignidade. Sim. Já estamos com mais quase 1h20 de entrevista. Vamos dar um tempinho aqui, um minutinho para o Evandro dar as considerações finais, falando para o público dele, para as pessoas que ele representa, não só os que votaram nele, mas de todo o município, né? E quem sabe um dia de todo o estado também. Vão deixar as considerações finais para ti, Evandro. O que tu tem a falar para essas pessoas? O que pode esperar de ti daqui para frente, Evandro Vargas? Eu acho que o vereador hoje, Evandro Vargas, né, tá muito focado em transformar realmente a vida das pessoas. Eu acho que tudo tem que ter um pontapé inicial. E nada mais justo do que a gente começar a construir um cenário político no Brasil onde a gente traga dignidade real para as pessoas. O Evandro Vargas vai ser um político que vai sempre trazer à luz tudo o que está acontecendo dentro do mundo político. Entendeu? A minha linha para trabalhar é a transparência. Jamais os meus eleitores ou as pessoas que acreditam em mim ou que não acreditam também vão ver eu querendo esconder ou negociar valores que vão impactar diretamente na vida das pessoas. Então, o Evandro Vargas, vereador, trabalha para transformar e melhorar a vida do morador palmarense ou de qualquer região. Eu sempre digo, a gente tem que entrar num local e quando a gente sair daquele local, a gente tem que ter melhorado aquele local. Então eu entrei na política, não sou perfeito, estou longe disso, mas quando eu sair dela, ou se o outro ano eu não me eleger, não sei, se eu acabar que daqui a 4 anos eu não me reeleger, eu vou sair e vou dizer assim, eu dei o meu melhor, eu ajudei, eu cooperei com a minha cidade e vida que segue. E podem contar comigo aí, porque o que tiver à minha disposição, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado, Evandro, que tirou um tempinho. Ele tem uma cirurgia marcada, que não é nada muito grave, né? É uma cirurgia no joelho, né? Joelho. Espero que dê tudo certo para ti. Anota a perna certa para não ter. Sim. Bom, meu maior medo é operar a perna errada. E para você que está nos assistindo, se você quer ver o Evandro mais adiante, aí, logo depois da recuperação dele, no podcast que a gente tenha um tempo a mais para a gente conversar com vocês, comenta ali, eu quero. Se tu que gosta do Evandro, tu que quer escutar mais as ideias dele, comenta eu quero lá e a gente vai estar convidando ele para voltar aqui lá adiante. Muito obrigado a todos. E siga nossas redes sociais também. Isso mesmo. Siga aí a TV Beira-Mar, que a gente vai divulgar bastante o trabalho do Evandro e de outros políticos que estiverem a fim de vir dar uma entrevista aqui para nós, um bate-papo. Queria parabenizar vocês por esse trabalho é muito importante. É aquilo que eu digo, né? Trazer à luz as coisas. Esse programa de vocês, esse trabalho que vocês estão fazendo, as pessoas vão começar a conhecer realmente quem são os políticos, as pessoas da nossa sociedade, e eu acredito que esse trabalho de vocês aí vai agregar muito na sociedade. Parabéns para vocês aí por essa iniciativa. E sempre lembrando, os políticos, não só de Palmares do Sul, os vereadores, o prefeito, os ex-prefeitos, em seguida nós vamos ter entrevista com os ex-prefeitos também de Palmares do Sul.
das cidades vizinhas aqui do litoral, Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Capivari do Sul, Imbé, que quiserem participar, entrem em contato com a gente e vamos marcar uma entrevista, vamos mostrar para o povo quem é quem, né? Mostrar a realidade do nosso dia a dia, a realidade do político. Muito obrigado a todos, muito obrigado de novo, Evandro. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, 1h30. Não, na pinha, e na outra a gente ficou 2 horas.